Você provavelmente aprendeu a história da Torre de Babel como uma lição simples sobre orgulho. A humanidade quis subir demais, Deus interrompeu, as línguas foram confundidas, os povos se espalharam. Fim da explicação. Mas essa leitura, embora verdadeira em parte, é pequena demais para a densidade da cena. Porque Babel não é apenas sobre gente querendo parecer grande. É sobre gente tentando abolir a própria vulnerabilidade por meio da construção. No fundo, a torre não era só um símbolo de exaltação. Era uma máquina psicológica contra o medo. Babel não era só sobre orgulho, era sobre controle. E isso torna a história muito mais desconfortável. Orgulho é um pecado que quase sempre enxergamos nos outros. Controle, não. Controle é íntimo, sofisticado, socialmente elogiado. Controle parece prudência, competência, visão, organização. Controle pode vestir roupa de responsabilidade, pode soar maduro, pode até parecer virtude. Só que, muitas vezes, por baixo dessa aparência eficiente, existe outra coisa. O terror de não saber o que vai acontecer se as coisas escaparem das suas mãos. E é aí que Babel deixa de ser um episódio distante e se torna um espelho. Porque aquela torre foi erguida para organizar o mundo de um jeito que a fragilidade humana já não precisasse mais ser sentida. Imagine a cena. Um povo inteiro falando a mesma língua, movendo-se como um só corpo, levantando tijolos sob o calor seco de uma paisagem aberta. O som da massa sendo moldada, do betume sendo espalhado, das vozes alinhadas num mesmo projeto. Não há desordem, não há hesitação. Há uma energia coletiva impressionante, quase hipnótica. Tudo parece unido, coordenado, inevitável. E essa é justamente a sedução do projeto. Porque projetos de controle raramente se apresentam como opressão no começo. Eles se apresentam como solução, como alívio, como a promessa de que, se construirmos algo grande o bastante, talvez o caos nunca mais nos encontre. O texto bíblico revela isso de maneira quase cirúrgica quando registra a intenção do povo, para que não sejamos espalhados. Essa frase talvez seja o coração psicológico de Babel. A obsessão não está só em subir, está em evitar dispersão, evitar perda, evitar descentralização, evitar o desconforto de um futuro aberto. Em outras palavras, a torre é menos um gesto de ataque ao céu e mais uma tentativa de blindagem contra a incerteza. Eles não querem apenas ser lembrados, querem garantir que o mundo permaneça organizável. Querem um centro forte o bastante para impedir que a vida os desfaça. É por isso que Babel não deve ser lida apenas como vaidade coletiva, mas como ansiedade coletiva transformada em arquitetura. O ser humano faz muito isso. Quando sente medo do imprevisível, constrói sistemas. Quando teme o vazio, cria estruturas. Quando não suporta a sensação de dependência, organiza a realidade ao redor de si até ela parecer obediente. O problema é que, muitas vezes, aquilo que parece progresso exterior é apenas uma tentativa desesperada de regular um colapso interior. Babel é exatamente isso. Insegurança convertida em engenharia. Fragilidade convertida em monumento. Medo convertido em projeto grandioso. E repare no detalhe dos materiais. O texto destaca tijolos queimados e betume. Técnica, método, processo, competência humana aplicada com precisão. Isso é importante porque Babel não nasce da ignorância, nasce da capacidade, da inteligência coletiva, da eficiência. E isso torna a história ainda mais perturbadora. Porque nem tudo o que demonstra poder de execução é saudável. Nem tudo o que parece bem planejado é espiritualmente limpo. Às vezes,
A mente humana usa o melhor da sua habilidade não para servir à verdade, mas para fugir dela. A torre é brilhante do ponto de vista técnico e profundamente doente do ponto de vista interior. Há algo muito moderno nisso. Hoje, quase ninguém ergue uma torre literal para tocar o céu, mas muita gente constrói Babel todos os dias. Constrói por meio de desempenho, rotina rígida, imagem pública, sistemas de produtividade, controle emocional aparente, necessidade de prever tudo, necessidade de administrar a impressão que causa. A torre muda de forma, mas a lógica permanece. Se eu organizar tudo o suficiente, talvez eu nunca precise sentir meu medo. Se eu me tornar grande o suficiente, talvez eu nunca precise encarar minha pequenez. Se eu criar um nome forte o bastante, talvez eu nunca mais precise lidar com a insegurança de ser esquecido. Isso revela uma verdade importante. O desejo de controlar quase nunca nasce apenas do amor ao poder. Ele nasce, muitas vezes, do pavor da vulnerabilidade. Pessoas controladoras nem sempre são as mais seguras. Às vezes, são as mais ameaçadas por dentro. Elas sentem demais a possibilidade de perda, de erro, de instabilidade, e então tentam transformar a vida em algo gerenciável. O controle promete isso. Ele promete previsibilidade, promete defesa, promete alívio contra a angústia do imprevisível. E justamente por prometer tanto, ele se torna extremamente sedutor. Babel não era só arrogância coletiva, era uma tentativa emocional de não sentir desamparo. Também existe em Babel uma busca intensa por identidade. Façamos para nós um nome. Essa parte é decisiva, porque o nome aqui não é só fama, é permanência, é definição, é a tentativa de garantir que a própria existência não se dissolva. O ser humano não suporta facilmente a sensação de anonimato existencial. Quer sentir que significa algo, que permanece, que deixa marca. E quando esse desejo se mistura com medo, ele se torna explosivo. Porque então a grande construção não é apenas um projeto urbano. Ela vira um espelho no qual as pessoas tentam ver sua própria importância refletida. Sem a torre, elas temem não saber quem são. O problema é que identidade construída sobre controle sempre será frágil, porque ela depende do sistema continuar funcionando para se sentir segura. Depende da linguagem continuar unificada, da estrutura continuar subindo, da coesão continuar intacta. Qualquer rachadura, então, deixa de ser apenas um problema operacional, passa a parecer ameaça ao próprio ser. E é isso que torna a mente controladora tão cansada. Ela não está apenas protegendo uma agenda, está protegendo uma versão de si mesma. Por isso reage tão mal ao imprevisível, porque para ela o imprevisto não é só um obstáculo, é uma ameaça existencial. Babel também mostra como a coletividade pode amplificar a cegueira em vez de corrigi-la. Uma linguagem só, um objetivo só, um movimento só. Tudo isso cria força, mas também cria ilusão. Quando todos desejam a mesma coisa, o projeto ganha um ar de legitimidade automática. A ansiedade compartilhada passa a parecer sabedoria. O consenso produz uma sensação de inevitabilidade. E esse é um dos aspectos mais inquietantes da história. Ninguém ali parece se perguntar se a unidade estava servindo à humildade ou à fuga. A massa se torna espelho de si mesma. A multidão valida o próprio medo. E o projeto ganha impulso exatamente porque está emocionalmente sincronizado.
É aqui que Babel se torna um diagnóstico da alma humana em escala civilizacional. Medo, ambição e identidade se fundem num único projeto. O medo quer segurança. A ambição quer grandeza. A identidade quer um nome. Juntas, essas três forças criam estruturas incrivelmente atraentes. Estruturas que parecem resolver quase tudo: relevância, pertencimento, permanência, ordem. Mas há um preço oculto. Quando você busca segurança por meio de controle absoluto, começa a tratar limites como inimigos. Quando busca identidade por meio de construção própria, começa a resistir à ideia de recebê-la. Quando busca grandeza sem humildade, acaba transformando o próprio medo em altar. E então vem a intervenção divina. À primeira vista, ela parece dura. Por que tocar justamente na linguagem? Por que interromper uma obra tão impressionante? Por que quebrar uma unidade aparentemente tão eficiente? Porque havia ali uma unidade doente. Não uma convergência voltada ao bem, mas uma aliança construída contra a dependência. A intervenção não é apenas punição, é limite misericordioso. É Deus impedindo que uma humanidade ansiosa transforme sua fantasia de autossuficiência em destino consolidado. Nem toda interrupção é destruição cega. Às vezes, é a única forma de impedir que o coração se afaste ainda mais da verdade, sob a aparência de sucesso. A confusão das línguas é psicologicamente brilhante como símbolo. De repente, aquilo que fluía para frente trava. Aquilo que parecia coordenado fragmenta. O outro já não responde como esperado. A comunicação falha. O projeto emperra. E não há nada mais ameaçador para a mente controladora do que a perda de previsibilidade. Porque o controle vive da resposta alinhada, do fluxo contínuo, do mundo obedecendo ao mapa interno que ela criou. Quando a linguagem se rompe, Babel é forçada a encarar o que tentava evitar desde o começo: que a vida humana é limitada, plural, imprevisível e impossível de totalizar sem violência. Esse colapso não é só arquitetônico, é interior. Cai a fantasia de que coordenação basta para vencer vulnerabilidade. Cai a crença de que a altura de uma construção pode compensar a pequenez da criatura. Cai a ideia de que um nome fabricado por mãos humanas pode substituir a identidade recebida. E isso dói profundamente, porque toda a estrutura de controle, quando é interrompida, expõe a emoção que estava escondendo. De repente, a pessoa se vê diante da pergunta que vinha evitando o tempo inteiro: o que eu estava tentando não sentir? E a resposta, quase sempre, é desconfortável. Eu estava tentando não sentir medo, não sentir dependência, não sentir a possibilidade de ser descentralizado. No fim, a Torre de Babel revela muito mais do que não seja orgulhoso. Ela revela que o orgulho, muitas vezes, é só a camada visível de uma compulsão mais secreta, a necessidade de controlar o que deveria ser confiado. Babel era um mecanismo contra a ansiedade, um sistema construído para evitar dispersão, incerteza e vulnerabilidade. E talvez seja exatamente por isso que essa história continua tão atual. A torre ainda está viva sempre que tentamos construir identidade sem entrega, segurança sem confiança e grandeza sem humildade. Babel não foi interrompida apenas porque o ser humano quis ser alto. Babel foi interrompida porque o coração humano queria ser invulnerável.